Placas fotovoltaicas ligadas no mesmo controlador de carga, mas em telhados com faces diferentes. Pode dar algum problema? E como que eu faço para saber quanto que o meu sistema fotovoltaico vai produzir, vai gerar de energia? Olha, dúvidas muito bacana em mais um episódio do Aqui no Responde. E você é meu convidado especial a acompanhar até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai acrescentar mais conhecimento para você montar um sistema fotovoltaico aí na tua residência. Vem comigo! Aqui no Responde, como sempre digo, é um quadro muito, mas muito bacana mesmo aqui do canal, onde eu tiro a dúvida da audiência. Você participa aqui embaixo no campo de comentários deixando a sua dúvida. A nossa equipe seleciona várias perguntas para que elas façam parte dos próximos episódios desta temporada que está muito bacana mesmo, tá bom? E se você já participou aqui embaixo e ainda não teve a sua pergunta respondida, a sua dúvida respondida em um dos episódios, não fique chateado com a gente, porque olha, é muita dúvida mesmo, é muito comentário e é humanamente impossível responder a todos, mas nós sempre selecionamos as dúvidas mais pertinentes, que a galera mais tem de dúvida aqui, tá bom? Mas de tempo em tempo também é selecionado dúvidas de maneira aleatória. Então continua participando aqui embaixo, porque esta é a única forma de a sua dúvida fazer parte dos próximos episódios. E é claro, se inscreva também e ative o sino das notificações, pois caso você deixar a sua dúvida aqui e não tiver inscrito, você não vai ser avisado e vai continuar achando que nós não respondemos a sua dúvida, beleza? Agora vamos à dúvida do Jaime Gaúcho. Ele diz pra gente aqui o seguinte: uso duas placas em paralelo, uma para leste e a outra para oeste, ligadas no mesmo controlador. Não tenho opção para o norte. Além de perdas, terei algum outro problema? Olha, o que eu vou responder aqui, pessoal, vale para off-grid e vale para on-grid com inversor string, tá? Além das perdas, sim, você vai ter problemas, tá bom? Porque nós não podemos ligar placa fotovoltaica em paralelo ou em série no mesmo arranjo de placas, no mesmo controlador, seja no sistema off-grid, seja no inversor string. Se a gente ligar tudo em paralelo, o que vai acontecer? A placa que está do lado leste vai estar recebendo um pouco mais de irradiação num determinado momento do dia, e a que está no lado oeste, menos irradiação nesse momento. E o que vai acontecer? Esta placa fotovoltaica que está do lado oeste vai se comportar como uma carga no teu sistema, e no caso dele aqui, como são duas placas apenas, não teremos um problema muito sério a curto prazo, mas a longo prazo isto é um problema, porque as placas vão esquentar e se for muita placa fotovoltaica em paralelo, nós teremos uma corrente reversa gigantesca nos módulos que estão recebendo menos irradiação. Essas placas fotovoltaicas, esses módulos solares vão esquentar, vai gerar um hotspot ali, um ponto quente, e isso pode sim fazer com que placas fotovoltaicas literalmente peguem fogo, tá? Em cima do teu telhado. Isso é um problema seríssimo, tá bom? E o mesmo vale para sistemas on-grid com inversor string, ou até mesmo para off-grid quando você está ligando as placas em série. Se você ligar em série em faces opostas do telhado, o que vai acontecer? O mesmo em paralelo. Uma das placas vai receber menos irradiação, ou dos conjuntos de placas menos irradiação, e todo o teu sistema será nivelado pela placa de menor irradiação, que está recebendo menor irradiação, de menor potência. E aí você vai ter uma perca gigantesca, e nesse caso também acontece o famoso efeito mismatch, ou seja, tensões diferentes entre placas. Isso pode acontecer correntes reversas também, e é um problema seríssimo no sistema fotovoltaico off-grid, que pode sim causar vários acidentes. Aliás, só no off-grid não, no sistema fotovoltaico em geral. A única forma de você corrigir este problema é tendo dois controladores de carga, no caso MPPT ou PWM no off-grid, sendo que cada placa vai num controlador de carga, e a saída do controlador para a bateria você paralela. Aí resolveu esse problema, porque o controlador de carga vai fazer todo esse controle e não vai ter nenhum tipo de problema. No caso de inversor string,
você precisa de um inversor que tenha 2 MPPTs para que você ligue uma placa ou um conjunto de placa em um MPPT, outro conjunto de placa em outro MPPT, para que o próprio inversor consiga gerenciar tudo isso também. Ou então, no caso de on-grid, você pode optar por escolher microinversores, porque daí microinversores já tem uma tecnologia que consegue trabalhar com placas em ambientes diferentes, em telhados diferentes, com inclinação diferentes, com irradiação diferentes, inclusive às vezes até placas de potências diferentes, tá bom? Então essas são as formas de resolver esse problema e sim, tem problema sério e eu recomendo você corrigir isso o quanto antes, beleza? Agora vamos à dúvida aqui do Carlos de Mello, mas antes da dúvida dele, eu convido você a verificar aqui embaixo se você é inscrito no canal. Sabe por quê? De tempos em tempos, eu não sei qual é o motivo, o YouTube acaba desinscrevendo as pessoas. Você entra no canal, se inscreve, quando você volta vai ver você não é inscrito ou você não está mais recebendo as notificações. Simplesmente do nada você não está mais inscrito no canal. Então verifica aqui embaixo se você é inscrito, ativa o sino das notificações, porque a única forma de você contribuir grandemente com o canal e ainda de quebra receber todas as notificações de conteúdo top como este para você. Então, continuando a dúvida do Carlos de Mello, ele dá uma boa tarde aqui para gente, né? Boa tarde, professor. Boa tarde para você, bom dia, boa madrugada, boa noite, como sempre digo no seu horário que vocês estão acompanhando. E ele diz aqui para a gente o seguinte: tenho um sistema on-grid com inversor de 3K e 5 placas de 500 watt pico. Gostaria de saber quanto vou gerar por dia. Observação: estou aguardando a homologação da distribuidora de energia. E olha, aqui é muito simples. Vamos fazer um cálculo básico aqui, tá? Eu não vou considerar nenhum tipo de perdas, tá bom? O cálculo vai ser de maneira bem grossa mesmo e eu recomendo vocês a estudar um pouco mais, entender como é que funcionam as perdas no sistema fotovoltaico, principalmente no on-grid, para você fazer um cálculo de maneira mais precisa. Mas aqui, ô Carlos, geralmente a empresa que faz o projeto para você e homologa, ela já diz para você ali quanto esse sistema vai produzir. Mas eu vou ensinar você agora a fazer um cálculo para você saber de forma aproximada. No entanto, o meu cálculo provavelmente vai dar diferente do da empresa, porque ela está considerando alguns fatores. E é importante você considerar esses fatores também, como localidade, média de radiação, a época do ano que ele usou para fazer o cálculo, né? Você pode usar aí pela época de inverno, pela época de verão, o ângulo de inclinação das suas placas, a orientação das suas placas, tudo isso vai influenciar a eficiência das placas fotovoltaicas que você está utilizando, a eficiência do inversor que você está utilizando. Então precisa considerar tudo isso para o cálculo dar preciso ou muito próximo. Mas aqui vai uma forma para você saber. É muito simples, olha só. Ele diz aqui para a gente que tem 5 placas de 500 watt pico. Então o primeiro cálculo que você vai fazer é 5 vezes 500. Então a gente chegou aqui a 2.500 watt ou 2,5 kW pico de placa fotovoltaica, certo? Aí você vai pegar esses 2.500 aqui e vai multiplicar pelo HSP, horas de sol pleno da sua região. E você consegue saber isso num site chamado Cresesb. Vai ficar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário destacado o link para esse site, tá bom? Lá você vai colocar a latitude e longitude da sua região, da sua residência, e ele vai te dar ali as médias ali de produção, a média de HSP para a tua região. Mas vamos pegar uma média global aqui, aliás, global, né? Quando a gente fala global, seria a nível mundial, né? Vamos pegar uma média nacional, a nível Brasil, de 6 horas de HSP, tá bom? Média aí. Tem lugar que dá um pouquinho mais, tem lugar que dá um pouquinho menos, mas vamos pegar 6 horas. Aí você vai multiplicar os 2.500 vezes 6, que é o HSP. Vai dar uma média de 15.000 watts por dia. Lembrando que aqui é de maneira bruta, sem nenhum tipo de consideração de perdas, tá? Então deu pra gente aqui 15.000 watts, né? Então primeiro eu multiplico a quantidade de placa que eu tenho, né? A potência das placas pela quantidade, depois eu multiplico pelo HSP, nesse caso pegamos 6. Chegamos a 15.000 watts. E aí eu vou multiplicar aqui por 30 dias, vezes 30. Então esse teu sistema, de maneira grosseira, sem perdas, vai ter a capacidade de produzir aí mensal 450 watt pico. Vamos fazer um cálculo bem rápido. Considerar aqui 25% de perdas. Então, vezes
25%. Então a gente vai ter uma perda de 112 kW por mês aproximado, 112,5, tá? Então vai dar uma média aqui de 450 mil watts menos 112,5, 449 kWh mês esse seu sistema vai gerar, tá bom? É uma média aproximada, tá? Vale você entrar em contato aí com a tua empresa. E o mesmo que a gente fez aqui também, pessoal, vale para sistemas fotovoltaicos off-grid também. O cálculo é o mesmo, é da mesma maneira, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo e no comentário destacado 2 vídeos onde eu ensino quanto que uma placa fotovoltaica pode produzir e também um outro vídeo onde eu ensino quantas placas fotovoltaicas você precisa para o teu sistema fotovoltaico, beleza? Vale a pena você acompanhar aqui embaixo no comentário destacado, na descrição, essas aulas que estão muito bacana mesmo e vai ajudar a agregar mais conteúdo, mais conhecimento para você, beleza? Espero que tenham gostado de mais este super conteúdo. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!